Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao 22. Muito bem. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao 22. Vou pedir a igreja que fique de pé, para que a gente faça a leitura da palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como seu pai Davi, e fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que dei a vocês, e prestarem culto aos outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que dei a vocês, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos os que passarem por esse templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra e a esse templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. Amém. Vamos orar. Pai amado, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos abençoar nessa manhã. Pedimos que o Senhor possa nos conduzir e que o Senhor possa tocar nas nossas vidas através dessa palavra que será ministrada. Nós cremos no Teu poder e por isso nós abrimos a Tua palavra, porque a Tua palavra é poder. O Senhor tem muito a nos ensinar nessa manhã. Ensina-nos. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar. Queridos, o ano novo é essa festa, né, que nós temos, ela marca um ciclo novo nas nossas vidas, né? Toda vez que a gente festeja o ano novo, é porque algo está recomeçando, né? É algo muito oportuno, né? Essa questão de todos os anos passarmos por esse, vou usar aqui uma palavra, por esse ritual, né? Ritual do ano novo. O que é isso? A gente geralmente se reúne com os amigos, faz uma ceia, alguma coisa, e a gente tem aquele momento da virada, geralmente, né, aqueles que acordam, que dormem 8 horas da noite, 8h30, como esse que vos fala, né? Quando o dia que dorme tarde, é 10 horas, é 10h30. Então, quando chega nesse dia, tem que esperar até aquele momento, então, né, faz cansado, aquele cansaço todo, mas isso é um ritual necessário, né? Eu ontem pensei várias vezes em dormir, mas não posso, eu tinha que parabenizar a minha família, né? Então, quando entrou ali os fogos, né, a gente começou a ver os fogos e tal, e aí feliz ano novo e tal, e a gente tem sempre a sensação de que um novo ciclo está começando, né? Coisas que nós não fizemos,
direito no 2022, que a gente quer fazer melhor em 2023, às vezes numa academia, né? Eu no final do ano não fui bem, né? O ano todo eu fui muito bem, mas nos 3 últimos meses eu já fui meio que rateando, né? Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça, ó, vai chegar ali em 2023, eu vou começar a academia como eu estava fazendo no início do ano, né? Indo 3 vezes por semana e tal, não sei o quê, né, Glaucio? A partir de amanhã, né? Melhor a partir da próxima segunda, né? A gente sempre fica nessa expectativa de que a gente vai fazer as coisas melhores. E às vezes as pessoas também falam, não, esse ano eu não consegui estudar, mas ano que vem eu vou estudar, esse ano eu vou mudar de emprego e tantas outras coisas que acontecem a partir dos ciclos. A nossa vida ela é dividida, irmãos, em ciclos, né? Se nós imaginarmos aqui, nós temos o primeiro ciclo de todos, que é o ciclo dos segundos, né? E aí quando 60 ciclos, né, se juntam, né, 60 segundos se juntam, eles formam o ciclo do 1 minuto, né? E quando esses se juntam, você tem as horas, né? Quando você tem 60 minutos, você tem 1 hora. Quando as horas se juntam, você tem 24 horas, você tem um dia. Quando os dias se juntam, você tem a semana. Quando as semanas se juntam, você tem o mês. E quando os meses se juntam, você tem o ano. E aí você tem a década, o século e o milênio. E daí por diante. Então, esses ciclos, eles são normais, eles são importantes. Toda vez que a gente quer identificar alguma coisa do passado, nós voltamos a alguns ciclos, né? O ano de 2019, o Natal de 1974 foi marcado na minha família por um pacto com um peru com a Califórnia, né? Então uma parte da família amou, a outra parte da família odiou, né? Esse peru com frutas e tudo mais. Mas só é possível nós identificarmos quando foi, porque existem ciclos que podem ser contados, né? Até o momento em que nós estivemos ali reunidos, né? Comendo o peru, a Califórnia. Eu, por exemplo, eu gosto muito dessas invenções, tem gente que não gosta, mas eu adoro o negócio de fruta, com comida e tal, eu gosto muito. Há 2000 anos atrás, né? 2000 ciclos, né? Jesus Cristo, ele veio ao mundo, né? Então são ciclos que existem e isso é importante, mas os ciclos eles podem ser de várias formas também, não necessariamente só ciclos relacionados a anos, né? Nós podemos ter ciclos também relacionados a um período da vida, né? Eu, por exemplo, tive um ciclo enquanto eu não fui casado, né? Aquele ciclo de solteiro que a gente normalmente tem. Eu vivi até os 26 anos de idade, né, Glaucio? 26 anos de idade, eu vivi com os meus pais. A partir dos 26 anos de idade, eu me casei e comecei um novo ciclo. Eu e Glaucio, durante 5 anos, nós vivemos um ciclo, né? Eu e ela. Depois veio o ciclo dos filhos, que está até hoje, né? E vai ter um momento em que o ciclo será o ciclo dos netos, né? Espero, né? É um momento onde eles não vão estar mais em casa, mas em compensação, aquelas coisinhas barulhentas vão estar lá fazendo aquilo, né? A gente deseducando, os pais educando e a gente deseducando, né? Dando doce na hora que não pode, sorvete na hora que não pode, né? E daí por diante. E exatamente, queridos, um ciclo que Israel estava vivendo, um novo ciclo. Havia, antes desse ciclo do texto que nós lemos, né? Porque nesse texto, Salomão, ele está inaugurando o templo do Senhor. O ciclo anterior a esse foi exatamente aquele ciclo do tabernáculo. O tabernáculo, durante muitos anos, ele serviu como local de culto ao Senhor. O tabernáculo era uma tenda móvel que podia ser montada e desmontada aonde fosse, né? Aonde o Senhor indicasse. Mas a partir de agora, um ciclo onde o templo teria um endereço certo, né? E para marcar aquele momento especial, Deus se fez presente. Deus aparece a Salomão e Deus não aparecia, queridos, como muitas vezes nós imaginamos, né? A gente tem às vezes a impressão que Deus aparecia a todas as pessoas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a qualquer hora, a qualquer instante e tudo mais. Mas isso não é verdade. Os relatos
são muitos, né, da aparição de Deus, se entremeando na história humana, mas na verdade são poucas pessoas que nós vemos às vezes espaçado por até muitos anos, às vezes muitas décadas ou muitos séculos. E Deus aqui aparece a Salomão porque isso é um momento marcante. E por que Deus apareceu a Salomão naquele determinado momento? Porque Deus surge na história de Israel como não surgiu em outras épocas depois, ou surgiu ou apareceu, por exemplo, ao rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Deus faz isso porque ele estava ratificando a sua aliança com o seu povo. Mais do que construir um templo novo, né? Construir um prédio bonito, e esse prédio era suntuoso, era maravilhoso, né? Era um prédio que tinha muitas riquezas, porque Israel vivia um momento de prosperidade, né? Na época de Davi e principalmente na época de Salomão. E o que nós vimos é que Deus aparece para ratificar a aliança. A coisa mais importante em si não era o templo, não era a inauguração do templo, mas era Deus confirmando que aquilo que havia começado há muito tempo atrás, desde a época de Abraão, Isaac e Jacó, quando Deus aparece a Abraão e fala para ele, anda na minha presença e ser perfeito, né? E se você confiar em mim, se você crer em mim, se você me obedecer, eu farei de você uma grande nação. A sua descendência será abençoada se você me obedecer, se você se submeter a mim. E todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Havia uma promessa, essa promessa a gente sabe, né? Depois a gente fica sabendo que é Jesus Cristo. E havia um fator condicional. Deus abençoaria a sua descendência se eles tivessem compromisso com esse pacto e com essa aliança. Depois, queridos, o que nós vemos é quando Deus tira o povo do Egito, os parentes de Abraão, aqueles que ouviram falar no Deus de Abraão, quando Deus tira esse povo do Egito e começa a se revelar a ele, Deus aparece a Moisés e Deus ratifica essa aliança. Não apenas com a liderança, mas com todo o povo de Israel. E por isso a lei de Deus foi dada, porque a lei de Deus era a forma do povo de Israel obedecer, ter fé em Deus, assim como Abraão obedeceu à voz de Deus. Então a voz de Deus agora estava descrita nos mandamentos de Deus, e o que o povo precisava fazer era obedecer os mandamentos de Deus, porque se eles fizessem isso, eles seriam o povo de Deus, e Deus seria, como é que é? Israel seria, Deus seria o seu Deus, e Israel seria o seu povo, se eles estivessem comprometidos com a lei de Deus. Então havia ali, queridos, houve um pacto, e o povo disse o seguinte: não, nós vamos seguir ao Senhor. E, queridos, depois isso evolui, e esse período que começa com Moisés é o período do tabernáculo. Como nós sabemos, a primeira geração foi muito bem, aquela geração de Josué foi muito bem, mas o povo foi se afastando do Senhor novamente, e quando chega ali no final do período dos juízes, alguma mudança precisa acontecer, porque as coisas estavam muito ruins para Israel. Foi aí que surge primeiro Saul, mas principalmente surge um homem que era seguindo o coração de Deus, que era Davi. A partir daquele momento, Davi começa a ter um compromisso, né? Há uma renovação espiritual, né? Há uma revolução espiritual, e o povo volta a adorar o Senhor. Tanto é que Davi ele quis construir um templo ao Senhor, porque até Davi, o mesmo tabernáculo era o lugar de adoração. Mas Deus fala assim: não vai ser você que vai construir, mas vai ser o seu filho.
E quando Salomão constrói o templo do Senhor, é o momento do Senhor aparecer a Abraão para ratificar esse pacto mais uma vez. Olha, agora vocês estão começando um novo ciclo. A nação, ela está pronta para refazer a sua história nesse novo ciclo. A única questão é que vocês precisam se atentar para a obediência, para a submissão. Mas o tempo está aqui. Se vocês fizerem o que é certo, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês. Era isso que o Senhor estava falando através de Salomão. Mas, queridos, como nós lemos no livro de Reis, esse ciclo do templo de Salomão, que começa com Salomão e vai até o momento em que Nabucodonosor entra na cidade e destrói o templo completamente. Esse ciclo chegou ao fim e isso não aconteceu, as coisas não aconteceram como deveriam, Israel, ele se entregou ao pecado e à idolatria. E o que acontece em um determinado momento, queridos, é que Israel, ele permite que Israel toma as decisões erradas. O Senhor permite que aquela nação seja completamente invadida. Mas alguém, queridos, pode argumentar: não, tudo bem, nós já estudamos essa história no livro de Reis, nós já lemos essa história no livro que nós estudamos. Por que ela precisa ser repetida no livro de Crônicas? Porque a impressão que eu tenho é que eu estou repetindo uma história que eu já li anteriormente. E esse, queridos, é um ponto importante na nossa mensagem de hoje. O livro de Reis, ele, quando foi escrito, o povo de Israel estava no cativeiro. E eles se perguntavam: por que nós estamos aqui? Será que Deus nos abandonou? Nós não éramos o povo de Deus? Deus não prometeu que iria nos proteger? Por que de repente Nadab e Abiú morreram quando entraram no templo? Mas por que os soldados de Nabucodonosor entraram no templo e eles não morreram fulminados? Por que isso aconteceu? E aí o livro de Reis, ele vem contar a história a partir da perspectiva do pecado do povo. É como se o autor de Reis estivesse dizendo: olha, nós fomos os culpados por estarmos na Babilônia. Nós quebramos a aliança, aquela promessa que a gente fez ao Senhor de que nós o obedeceríamos. Nós não cumprimos a nossa parte, então nós somos responsáveis por tudo o que está acontecendo conosco. Mas o livro de Crônicas tem uma perspectiva completamente diferente. Ele pega a mesma história, mas em vez de apontar os pontos negativos que conduziram a nação para a Babilônia, ele faz para o cativeiro babilônico, ele faz uma outra abordagem da mesma história. Isso porque Israel já tinha sido liberada para voltar, Judá já havia sido liberado para voltar para Jerusalém, para reconstruir a cidade. Naquele momento, eles já tinham noção, porque o livro de Reis já tinha dado essa ideia para eles, já tinha informado a eles que o cativeiro foi por causa do pecado. Então, o que eles tinham agora era que reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros e reconstruir o templo. E isso a gente vê no livro de Esdras e Neemias. O ponto importante é que o cronista, ele está de alguma maneira recontando a história para dizer o seguinte: nós não precisamos cometer os mesmos erros das gerações passadas. Aquela geração que em Salomão prometeu respeitar e obedecer o Senhor e não fez isso e acabou seus dias no cativeiro. Nós não precisamos passar pela mesma coisa. Deus, nesse novo templo que será erigido, esse templo que nós vamos reformar, porque era isso que eles estavam fazendo, porque o templo havia sido destruído completamente na época de Nabucodonosor. Essa geração que voltava da Babilônia, eles tinham a oportunidade de refazer a sua história a partir
desse novo templo, um templo que não seria tão bonito quanto o templo de Salomão, mas o templo seria o templo do Senhor. E é como se eles dissessem, o que nós precisamos é tão somente nos submeter à aliança do Senhor, porque esse novo templo, ele será construído. Queridos, eu gostaria de fazer algumas aplicações importantes desse texto para as nossas vidas, né? Eu disse aos irmãos que nós estamos na virada do ano, né? E esse é um momento de um novo ciclo, né? Nós temos isso de modo muito claro. E isso é muito bom. É bom a gente ter um marco, né? Sabe aquela coisa onde a gente chega a um ponto, as coisas não foram bem, né? O ano, de repente, alguma coisa não andou muito bem, mas é um momento onde a gente parece que a gente dá uma zerada nas coisas para a gente recomeçar. E isso é alguma coisa boa, esse início do novo ciclo, né? E a gente sabe que nessa época muito comum são as retrospectivas. Quando eu era jovem, o Glaucia era jovem, ela dizia para mim que existia uma retrospectiva na Rede Globo que todo mundo parava para assistir, porque na época não tinha YouTube, né? E era muito difícil a gente rever alguns conteúdos, algumas coisas. Então a gente esperava essa retrospectiva no ano. Então todo mundo ficava em volta da televisão e ficava, meu Deus, esse acidente que aconteceu, e o ator fulano de tal morreu, e aconteceu não sei o que na política, né? Várias coisas assim, né? Só que a gente perdeu um pouquinho esse hábito. De qualquer maneira, essa semana mesmo eu me vi vendo um vídeo de um canal que eu sigo, de uma retrospectiva falando das principais coisas que tinham acontecido em 2003, né? Queridos, essa questão, essa retrospectiva é alguma coisa importante para nós fazermos, porque é um momento onde nós precisamos olhar aquilo que nós fizemos certo e aquilo que nós fizemos de errado. Há pessoas que só consideram os seus acertos, há pessoas que nunca olham para trás, e há pessoas que quando olham para trás, elas só enxergam os seus pontos positivos, como se ela nunca tivesse cometido qualquer falha e qualquer erro. E a gente sabe que isso não é assim. Todos nós cometemos erros, todos nós cometemos falhas. E, queridos, há uma coisa que é importante: não há um justo sequer, como diz o apóstolo Paulo. Ainda que nós busquemos andar em santidade, ainda assim a gente não consegue ser perfeito, porque o nosso Deus é perfeito e o que Ele exige de nós é a perfeição. É fundamental que nós busquemos o aperfeiçoamento. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele não fica parado, não passa o ano 2022, vem 2023, depois 2024, e ele é a mesma coisa, né? Quem é santo, santifique-se ainda mais. Essa é uma realidade. Nós precisamos viver nesse aperfeiçoamento, porque não existe estática espiritual. Na verdade, ou a gente está andando para frente, ou a gente está andando para trás. Essa é uma grande questão. E, queridos, há pessoas que vivem como se o problema da sua vida estivesse no outro, né? O meu casamento deu errado e o problema é a outra pessoa. O relacionamento familiar deu errado, o problema é meu filho. O problema é a minha mãe. O problema é a minha sogra, né? Geralmente a sogra leva muita culpa, né? Apesar de na minha família, graças a Deus, a gente não tem essa experiência, né? Pelo contrário, a gente tem uma experiência de grande alegria, mas com as sogras, né? Tanto Glaucia como a minha mãe, quanto eu e a mãe da Glaucia. Mas a gente sabe que isso às vezes é um fator de conflito muito grande, né? E muitas vezes nós elencamos pessoas, a sogra, o filho, o parente, o vizinho, o colega do trabalho, e nós colocamos muitas vezes a culpa, né, a responsabilidade de determinados fracassos na nossa vida em outras pessoas. É necessário considerar os erros e as falhas. Esse, queridos, é o primeiro passo para qualquer mudança que a gente possa esperar para o ano de 2023.
Salmo 32, 3 e 4 nos diz: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. O salmista fala do pecado, que enquanto ele escondia o pecado, a força dele foi se esgotando como em tempo de seca. Na verdade, existem coisas em nós que Deus não quer, queridos, que nós preservemos, que nós guardemos, Às vezes a gente só tem essa questão do pecado como se fosse determinadas coisas. Problema da sexualidade, aquilo lá é pecado. Às vezes, queridos, a gente guarda coisas que impedem que Deus seja Deus na nossa vida. Às vezes a gente mantém uma postura com relação a pessoas, às vezes é um pecado relacionado à maledicência, coisas que são pequenas. Às vezes nosso coração é duro demais e Deus às vezes está querendo fazer alguma coisa, a gente está resistente, Às vezes é para perdoar uma pessoa, a gente não perdoa, e isso vai trazendo consequências na vida da gente, mas a gente não enxerga como pecado, porque não é aquele pecado sexual, Geralmente, pecado é, para alguns crentes, só o pecado sexual. Às vezes a pessoa comete todo tipo, é fofoqueiro à beça, E aquilo é terrível, aquilo faz um mal, as pessoas fazem um mal terrível a ela, porque o pecado é um problema na nossa vida, mas a pessoa não considera aquilo como uma falha, um pecado diante de Deus. Olhar para trás é fundamental, queridos. O pecado dentro de nós é como uma ferida purulenta, uma ferida simples, maltratada, pode até nos levar à morte. Essa que é a grande verdade. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, queridos, quando a gente não trata alguma coisa dentro de nós vamos adoecendo. E muitas vezes os anos vão se passando, esses ciclos vão se passando em nossas vidas e as coisas, elas não vão melhorando. E às vezes o problema está em um determinado ponto do nosso coração que a gente não quer abrir mão. O Senhor, Ele deseja que nós busquemos a santificação. E a santificação nada mais é do que um aperfeiçoamento. E não vai haver aperfeiçoamento se você não fizer uma retrospectiva na sua vida para apontar o problema que você tem. É fácil, querido, às vezes apontar as falhas dos outros. O difícil é apontar as nossas próprias falhas. Isso às vezes é muito complicado, mas é necessário, porque só assim nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amados, eu não estou fazendo uma pregação de autoajuda. Eu não estou pensando aqui em você evoluir como pessoa, como profissional ou como qualquer outra, mas você evoluir como discípulo de Jesus Cristo, porque o que a Bíblia quer de nós é que nós sejamos parecidos com Cristo, e é assim que nós precisamos andar. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, nós precisamos crucificar os nossos pecados diante de Deus, para que a gente possa crescer na graça do conhecimento. O cronista, ele estava propondo um novo ciclo para Israel. Se no passado o templo de Salomão chegou a ser destruído pelos pecados da nação, eles poderiam reconstruir o templo e contar com as bênçãos e o favor de Deus. Se aquela geração anterior não fez o que era certo, e aquele templo suntuoso, ele acabou sendo destruído, eles agora, com muito menos recursos, reconstruiriam um templo, seria muito inferior visualmente, mas como diz o profeta, a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira casa, queridos. Porque na glória da primeira casa, o que eles tiveram foi apenas uma fumaça, que era a presença de Deus. Mas na glória da segunda casa, nesse templo que eles estavam reconstruindo, o próprio Jesus entraria, o próprio Deus entraria nele. Então, apesar de ser um templo muito menor em termos de esplendor, a presença de Deus seria maior. Eles tinham a oportunidade de viver uma experiência, se eles vivessem em santidade, se eles largassem a idolatria, se eles
obedecessem a palavra de Deus, eles teriam uma experiência. Mas era necessário, para contar com as bênçãos e o favor de Deus, era necessário um compromisso. Muitas igrejas têm pregado um evangelho descompromissado com a palavra de Deus. Queridos, biblicamente isso é impossível. Há bênçãos para os que estão sob a aliança. Se você se converteu em algum momento da sua vida, de verdade, eu queria dizer isso para você. Você não é como qualquer outra pessoa que anda por aí. Porque Deus, pela sua graça, Ele abençoa as pessoas. Esse sol abençoa bons e maus. A chuva que cai sobre esse país, sobre o mundo, ela abençoa bons e maus. A graça comum está sobre o mundo. Mas Deus nos prometeu uma bênção especial, que é a bênção da aliança. O relacionamento contigo, essa certeza de que o Senhor está conosco a cada instante. E isso, queridos, só vem a partir do momento em que nós temos um compromisso com a sua palavra. Quando nós temos um compromisso com Ele, não dá para negociar isso. Não pense você que você vai viver do jeito que você quer, e que sua vida, o seu ano vai ser um ano abençoado. Você vai contar com a bênção de Deus, mas é a bênção, a graça geral. Mas há uma graça especial para a sua vida, e é isso que aqueles que andam com o Senhor, andam segundo os seus mandamentos, aqueles que se submetem à sua palavra, esses têm o direito. Aqueles que foram batizados, confirmando essa bênção em sua vida. Você quer ter um 2023 abençoado? Comprometa-se com o Senhor, comprometa-se com a sua palavra, e muitas bênçãos estarão sobre você. Confie no Senhor, confie na sua palavra, confie nessa promessa. Bênçãos estão nos esperando nesse ano, e é assim, irmãos, que eu quero viver. É assim que eu gostaria que você também vivesse, que essa igreja experimentasse. O Senhor abençoe o ano de 2023, que o Senhor possa prosperar a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua família, que o Senhor possa abençoar o seu trabalho, que você possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, que você possa crescer em santidade todos os dias. Que o Senhor abençoe essa palavra no nome de Jesus. Amém.